O céu estava negro e a chuva parecia querer apagar até o som dos cascos. Havia algo naquelas noites de 1927, no interior do Paraná, que fazia as coisas parecerem mais duras e os corações estreitos de saudade. Leonor seguia pela estrada de terra em sua carroça, o cavalo cansado marcando o ritmo, e sentia no corpo todo o peso de anos que ninguém mais reclamava. Era viúva havia longos anos, as mãos calejadas, as costas curvadas pelo trabalho no roçado e pela carência que se instala quando os filhos passam a viver de si mesmos. A carroça rangia sobre o telhado baixo das nuvens. O lampião de querosene lançava um círculo amarelo sobre o medo. A chuva vinha grossa, batendo no pano estendido sobre as mercadorias que Leonor ia vender na feira da vila. Voltava vazia, com o saco de farinha mais leve, com o café quente apenas na lembrança. Quando as rodas enfiaram um sulco mais fundo, ouviu um pequeno som que, no primeiro momento, ela atribuiu ao vento. Um soluço, um choro abafado, um corpo pequeno batendo no barro. Desceu da carroça devagar, puxou a capa para não molhar o cabelo grisalho preso em coque e afastou a chuva com a mão como se ela fosse uma cerca que se pode abrir. Ali, no meio da estrada, ajoelhada como se estivesse rezando para não ser vista, havia uma menina. Era pequena demais para a altura dos anos que supunham, talvez 5, 6, com o rosto riscado pela lama e os cabelos grudados nas têmporas. Os olhos, náufragos, arreganhavam uma confiança que não tinha nome. Leonor sentiu algo apertar o peito. Não era só a pena por ver uma criança abandonada. Era a sensação estranha de que aquele encontro havia sido provido de urgência para ela, uma mulher que achava ter aprendido a viver com o silêncio. Por um instante ponderou, deixar a criança ali e quem sabe alguém passaria e a levaria, ou levá-la consigo até a venda da vila, onde talvez alguém soubesse de alguém que procurava. Havia a lei, havia o medo das palavras severas dos vizinhos e havia, como sempre, o profundo cansaço de cuidar de mais uma alma quando a própria cama parecia pequena demais para seus anseios. A criança encolheu-se quando Leonor se aproximou e Leonor percebeu que a menina tremia não só de frio, tremia de abandono. Perguntou o nome e ouviu numa voz que parecia vir de dentro de um copo. Cecília. Um nome comum, como se a vida tivesse tentado batizá-la com algo mais do que a miséria que a envolvia. Leonor não encontrou um sobrenome, nem um endereço. Havia marcas de que a menina viera de uma casa, um remendo na roupa, o cheiro de pão que logo se bandearia, mas nada que firmasse uma origem segura. Levar a menina na carroça parecia, naquelas circunstâncias, a única escolha humana. Sentiu o cavalo dar um guincho e o som abafado da chuva. Colocou a menina junto ao travesseiro de viagem, enrolou-a num pano seco que guardava para casos de febre e sentiu pela primeira vez em muito tempo um calor que não vinha do lampião. Era como se algo, no dizer do mundo, tivesse voltado a funcionar. O caminho até a casa de Leonor, uma casa de madeira com um telhado de zinco que rangia quando o vento batia, parecia mais longo naquela noite. Ela puxou a porta com a chave que sempre usava, entrou e acendeu o fogão de ferro. O brilho laranja no fogão era pequeno, mas suficiente para secar as mãos da menina e para aquecer a sopa de milho que Leonor preparava com paciência, mexendo com a colher de pau até que a mistura ficasse com o cheiro de lar. O primeiro olhar de apreciação de Cecília veio quando a colher tocou os lábios miúdos. Um gesto simples, que redefinia prioridades. Naquela primeira madrugada, Leonor dormiu sentada na cadeira, o lampião queimando ao lado, com a mão pousada na cabeça pequena que sonhava. Pensou nas falas que a vila julgaria corretas. Não se mete onde não é chamado, você já tem problemas demais, vai dar confusão. Barulhos de vozes como flechas foram guardados para o dia seguinte. De noite, era somente a chuva, o cavalo no terreiro e aquela respiração infantil que fazia Leonor recordar-se das noites que dedicara ao marido, das noites em que havia esperança de um amanhã dividido, e de como tudo isso se perdera quando a morte veio, silenciosa, e a família começou a se separar como um tecido desmanchado. Dias se passaram com a lentidão das rotas da roça.
Leonor improvisou um pequeno quarto para a menina numa cama que antigamente fora de seu marido. Lavou os panos, remendou roupas, queimou os cabelos de poucos fios com a panela d'água quente e penteou-os com uma paciência que só a vida concedia a quem aprendeu a não escutar os conselhos alheios. Chamou a menina de Cecília com doçura, persuadindo-a a aceitar a nova rotina como quem apresenta um mapa a alguém perdido. A vila, claro, não demorou a notar. O mercado é um lugar de trocas e de olhos. A notícia estendeu-se pelas mesas onde se vendia milho e pelos bancos da venda. Alguns chamaram Leonor de louca, outros enviaram condolências disfarçadas. Havia quem a olhasse com ternura. Crianças do bairro, curiosas com a presença de uma nova amiga para brincar, batiam à porta e traziam novidades sobre os cavalos e sobre a missa do domingo. O boato, contudo, tem raízes próprias. Quando uma mulher sozinha acolhe uma criança cujos pais eram conhecidos por serem ausentes, as palavras se transformam em rumor. Enquanto isso, Leonor encontrou no cuidado da menina algo parecido com redenção. Havia uma pequena rotina: acordar antes do galo, cozinhar mingau, levar a menina para a feira apenas em dias em que as ruas não estivessem muito cheias, ensinar a apanhar pedrinhas para trançar pulseiras com fio de algodão. Cecília aprendeu a pronunciar as palavras cuidadosamente, como se cada sílaba fosse uma rocha a ser colocada no lugar certo. De primeira, recusou a colher. Depois comeu. Depois contou uma história solta de quando viu a tia vendendo galinhas numa rua e que, segundo ela, tinha medo de voltar para casa. Aquelas palavras eram fragmentos de algo que Leonor preferia não pedir esclarecimentos. Deixava que elas existissem como pequenas lâmpadas que se acendiam e apagavam, iluminando pedaços de um passado incompleto. A vida em casa reconstruiu-se em blocos. O fogão de ferro roncava à tarde. O cheiro de café misturava-se com a linha que Leonor puxava para remendar calças. A casa parecia reaberta para um propósito que não era só vender ou sobreviver, era cuidar. Leonor ria com facilidade quando Cecília fazia caretas, e fazia caretas também, como se olhasse através dela e visse seu próprio rosto jovem. As vizinhas paravam para espiar, umas com pena, outras com inveja. Inveja daquela companhia que Leonor agora achava que merecia. Entre as conversas na venda, surgiam detalhes que puseram nome e sobrenome ao passado da menina. Alguém murmurou que vira Cecília com a tia Benedita na feira da última freguesia, que a mulher era conhecida por cuidar de várias crianças quando precisavam ser levadas de um lugar a outro. Outro comentou que ouvira falar de uma madrasta que maltratava os filhos e de um pai que preferia o copo ao sustento. Palavras lançadas numa mesa, sem atenção ao estrago que poderiam causar, porque a vila, no fundo, alimentava-se dessas histórias como quem amassa pão com as mãos calejadas. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Antônio, filho de Leonor, foi como se uma porta queixosa finalmente se abrisse no peito dele. Antônio tinha suas contas, seus receios, julgava a mãe com afeto contido e com o preconceito de quem herdou a pressa de viver. Chegou uma tarde, no entardecer, trazendo consigo o peso que sempre carregara desde que a casa se diluíra em lembranças. Viu Cecília brincar com um novelo de linha, ouviu as risadas que pareciam fugir de um tempo melhor, e enrijeceu-se. «Mãe», disse ele com cuidado, como se embalar uma notícia ruim, «ninguém te impede de ser boa. Só digo que isso pode virar problema». Leonor olhou para o filho com a calma de quem já conhecia o mundo em suas facetas, a ocasião, o risco, o perdão. «Não trago problema, Antônio», respondeu ela. «Trouxe uma menina que chorava na chuva». Ele rebateu com a certeza de quem olha para o exterior e espera que o mundo aplique a lei com a mesma severidade com que aplica o dia. «E se vierem buscar, mãe? E se falarem que você a tomou por conta própria? O delegado da cidade é homem sério. Já ouvi gente falar que não se brinca com criança». A fala de Antônio caiu como pedra no quintal. Leonor sentiu o medo, o mesmo que a avisara tantas vezes para não se envolver com causas alheias. Mas havia algo que não se dobra diante do receio. Era o olhar de Cecília, que, ao ouvir o filho de Leonor falar, segurou a linha e olhou para a mulher que a acolhera, como se a vida toda dela tivesse apenas aguardado por aquele gesto de ternura. Leonor segurou o prato com firmeza. «Então nos ajeitaremos para enfrentar o que vier», disse ela, sem bravata, apenas com a determinação dos que sabem que o amor pede riscos. A vila observava, e a observação plantava novos comportamentos. Alguns vizinhos traziam pão, outros sussurravam que a mulher iria pagar caro por sua bondade. Mas havia um efeito mais sutil e mais poderoso.
a criança começou a transformar pequenas coisas que ninguém mais notava. O almoço passou a ser menos mecanicamente consumido. A toalha, estendida no varal, parecia mais branca. As plantas no quintal floresceram com mais vigor. Era como se a presença daquela pequena colocasse o mundo em seu eixo de novo, fazendo com que os dias tivessem um ritmo menos sombrio. Com o tempo, Leonor ensinou a menina a ler. Começaram com as próprias letras da cidade: C, E, C, I, L, I, A. As palavras foram surgindo em desenhos que a criança fazia com carvão na parede, e as histórias brotaram como se cada uma tivesse sido guardado em segredo esperando por um ouvinte. Leonor lia para ela textos de jornal, letras riscadas pelo tempo, e explicava as campanhas da feira, os preços, o jeito certo de precaver-se das geadas. Era um ensino prático e amoroso que fazia com que a menina se acomodasse na rotina com alegria. Numa manhã, enquanto varria o terreiro, Leonor escutou passos apressados. Era tia Benedita, mulher de rosto marcado, mas com olhos que não guardavam maldade, apenas a fadiga de quem vive entre criações humanas. Tia Benedita falou baixo e, com um gesto que misturava desculpa e costume, contou a história de como Cecília fora trazida para a feira no meio de uma confusão. A madrasta Amélia havia disputado a guarda por futilidades. O pai Joaquim trabalhava horas demais fora de casa e às vezes não voltava, e a criança, numa dessas tardes de multidão, dispersava. Benedita assumiu a parte de quem a encontrara, mas não se comprometeu a dizer mais. A informação, porém, bastou para pôr nomes nos vazios. Os dias passaram. Vez por outra, Antônio vinha ao jantar com o semblante endurecido. Às vezes, num gesto que parecia querer proteção, levou a esposa ao terreiro para ver aquela menina que roubara a paz dos boatos. A mulher de Antônio viu Cecília com ternura, e isso deixou o filho de Leonor numa angústia que o enchia de vergonha. Ele, que antes mal parava em casa, agora escondia-se nos cantos para observar sem ser visto. Quando a notícia chegou aos ouvidos do delegado da cidade, o delegado de Castro, homem que carregava a seriedade de seus cargos, ainda era só rumor, e rumor, como se sabe, precisa de uma ação para se transformar em fato. Em casa, Leonor construía um mundo de pequenos gestos que pareciam milagres a olho nu. Cortava o cabelo de Cecília com uma tesoura antiga, enrolava tranças que a menina balançava como coroas, fazia bolos de fubá que desapareciam com a rapidez das festas. Havia naquele lar um tempo novo, lento e curador. Ao mesmo tempo, Leonor sentia a responsabilidade como uma sombra que a acompanhava. À noite, quando as estrelas se apanhavam por trás das nuvens, ela sentava na soleira e fazia contas que ninguém lhe pedira para fazer. Quanto custaria manter uma criança mais alguns meses? Como reagiriam os filhos, os vizinhos, a lei se chegasse? O medo fazia parte do pacote, sempre acompanhado por uma fé tênue. Não a fé de milagres, mas a fé em pequenas constâncias humanas, em alguém que vem ajudar se for chamado, no sabor que a sopa tem quando feita com amor, na possibilidade de que um arrependimento chegue e conserte o que o descuido quebrou. E, naquela fé, Leonor sustentava-se. Era impossível não notar as transformações em Cecília. A menina ganhou cor nas bochechas, aprendeu a separar milho de palha, contava histórias inventadas de cavalos que falavam e de mulheres que cavalgaram longe, e ria com um som alto que fazia Leonor querer chorar de agradecimento. A criança, que antes tremia de medo, passou a dormir com o dedo enfiado na boca, como quem guarda um segredo. O coração de Leonor reabriu-se para coisas que ela antes julgara fechadas: festas, pequenos passeios até a venda, conversas com gente que ela achara ter esquecido o nome. Mas o mundo fora do quintal continuava sendo o mesmo: olhares, língua solta, juízo. Um dia, enquanto Leonor varria sobre o sol, ouviu um rumor mais forte, uma versão mais firme do que já se sussurrava. Contaram que o pai de Cecília, Joaquim de Freitas, passara dias sem dar notícias, que estranhara a ausência da menina e que procurara na cidade. Havia também quem dissesse que Amélia, a madrasta, batia mais do que convenia, e que a mulher só voltara à casa quando a casa já não guardava mais a paz. Eram peças de um quebra-cabeça que cada um tentava montar com as peças que lhe caíam nas mãos. A notícia se tornou mais concreta quando uma mulher da vila afirmou tê-la visto na feira conversando com tia Benedita.
Outra voz disse que havia alguém que poderia reconhecer a roupa de Cecília, um pequeno babado que se destacava. A vila, sempre ansiosa por ordem, começou a achar que uma resolução deveria ser tomada. E assim, o rumor subiu como fumaça até a casa de Antônio. Ele viu a menina uma vez mais, segurando o novelo de linha, e não conseguiu mais disfarçar. A contradição apareceu em seu rosto. Haveria orgulho em ter uma mãe reconhecida por um gesto bonito, mas a prática do cotidiano lhe lembrava da necessidade de reputação. Se a lei aparecia, seria por onde os homens com poder decidissem. Ele, que tinha pressa, viu naquilo uma chance de colocar as coisas em ordem segundo a razão que sempre preferiu, a razão de quem calcula, de quem evita risco. Numa manhã em que o sol secava a roupa estendida, Antônio aproximou-se da mãe com passos que não sabiam o que pretendiam. Mãe, disse, como se a frase fosse abrir uma negociação, não quero privar você do que sente, mas se isso vira um problema para a família, preciso pensar também no que vão dizer na cidade. O delegado de Castro é homem de respeito. Se ele ouvir que há uma criança supostamente tirada de casa, haverá perguntas. Leonor olhou para o filho, e no olho dela havia a calma de quem já havia decidido apostar no que considerava justo. E se a justiça não for só das leis, Antônio? Perguntou ela, devanar. Às vezes, a maior lei é cuidar de quem não tem cuidadores. Não estou pedindo que me aplauda. Só que me deixe tentar. Ele fechou a boca como se tentasse reprimir uma ação. E naquela tensão, algo se estabeleceu entre ambos. Amor e conflito, como duas linhas que se cruzam e não se quebram. Antônio saiu e caminhou até a estrada, onde o cavalo de sua vida aguardava, e pensou no que faria. A vila, enquanto isso, continuava a murmurar. Havia quem dissesse que aquilo tudo acarretaria numa visita do delegado, e havia quem, mais compassivo, trouxesse bolos e leite para a menina. Leonor, no fundo, sabia que havia riscos. Não viveu tanto para desconhecê-los. Sabia que a lei, quando movida, vinha com voz grossa e argumentos que preferiam a ordem ao coração. E sabia também que a retirada de uma criança de um colo que a havia aquecido não se resolve só com papéis. Mas também sentia que o amor que plantou nos olhos de Cecília caberia naquele terreno inquieto. Era um amor que mexia com coisas sutis, que devolvia o dia a quem nada mais restava de manhã. As tardes iam e vinham, e com elas a rotina de pequenos milagres. A menina aprendia o nome das plantas, ajudava a recolher ovos e se espantava com o brilho amarelo das gemas, como se aquilo fosse ouro. Leonor, às vezes, catava as palavras da cidade na lembrança e repetia a si mesma que não havia gesto gratuito no mundo. E em suas orações, quando as fazia, discretas em voz baixa, pedia apenas que a coragem que tivera naquela estrada pudesse ser alimentada por misericórdia humana. Chegou numa tarde de céu limpo uma cartada que ninguém desejava. Antônio foi até a venda e falou com um homem que conhecia o delegado. Não foi uma acusação feita com raiva. Foi o ato frio de quem acredita que a sociedade se sustenta pela ordem de regras. A notícia ganhou corpo dali e voltou para a casa de Leonor como uma brisa pesada. Esse sopro carregava a possibilidade de que homens de autoridade, com uniformes e pautas, pudessem bater a porta. Leonor soube da movimentação antes mesmo de ver os cascos no caminho. Supôs que algo se tramava ao perceber as crianças da vizinhança que de repente pararam de tocar na rua. Até os pássaros pareciam mais contidos. Em sua cabeça, as soluções se entrelaçavam com o medo. Devolver a menina à madrasta? Levar a menina para a cidade com a desculpa de uns dias? Procurar alguém que declarasse que a criança estava em perigo? Todas as opções exigiam um custo que Leonor ouviu bater no teito como tambor. Havia também uma outra possibilidade, tênue como fio de teia. Leonor, em dias mais honestos consigo, imaginava que se Joaquim viesse, se o pai reconhecesse sua falta e pedisse que a menina ficasse, talvez se abrisse um caminho. Mas o homem que abandonara as rotinas da casa era sombra incerta. Por ora, Leonor não construía esperanças com essa linha. Preservava-a como sorte frágil. No fim da tarde, enquanto a luz dourada fazia as paredes da casa parecerem mais plácidas, Cecília veio ao colo da mulher e pediu para que lhe contasse sobre um cavalo que viaja e encontra sempre comida nos campos. Leonor sorriu
e inventou uma história com o cuidado de quem reconstrói um mundo para não desassossegar uma criança. A narrativa teve fim com uma promessa: sei que sempre te guardarei. A frase, que poderia ter sido dita em qualquer língua, teve o poder de tornar real aquilo que Leonor vinha desejando: ser o lugar seguro para quem o destino havia esquecido. Quando a noite veio e a lua fez do telhado de zinco um espelho opaco, havia uma sensação no ar: algo iria mudar. Antônio, que acreditara em procedimentos e ordens, ainda guardava em si um conflito que o fazia andar mais rápido quando caminhava pela estrada, como se a pressa fosse capaz de impedir perguntas que o coração fazia. E Leonor, acostumada a costurar retalhos de vida, sabia que aquele tecido corria perigo. Ainda assim, deitou-se com a cabeça leve de quem suportara mais e não queria desistir agora. No silêncio que antecedeu a madrugada, a vila dormia com os olhos fechados e as portas trancadas. No casebre de Leonor, o lampião diminuiu, e o som de uma respiração ritmada fez da escuridão um lugar menos assustador. Mas na distância, alguém começou a preparar palavras que, quando pronunciadas, teriam força de convocação. Havia correntes invisíveis que já se mexiam, palavras na venda, passos na estrada, um cavalo que empinava e o rumor de homens que procuram o que acreditam ser justiça. E assim, quando a noite já parecia uma manta impossível de levantar, um homem passou apressado pela rua principal, com o chapéu virado contra a chuva que não era mais chuva, mas apenas lembrança de gotas que outrora caíram. Antônio subiu no cavalo e, com o semblante resolvido, partiu rumo à cidade, onde o delegado de Castro poderia, com sua voz, pôr em movimento o maquinário de uma lei que não conhece ternura. Enquanto o cavalo sumia na curva, Leonor sentiu o chão dar um leve suspiro, como se a casa toda prendesse a respiração, à espera do que a palavra dos homens traria consigo. Cecília dormia, sem saber das tramas adultas. A menina sonhava com cavalos que falavam e com um lugar onde frutas caíam sem pedir permissão. Leonor, sentada na soleira, olhando a janela onde a luz do lampião oscilava, deixou que uma lágrima corresse. Não era medo apenas, era a consciência de que ela havia feito o que julgava certo, mesmo sabendo que o certo convive com o risco. E no mais fundo de si, tinha a certeza de que, qualquer que fosse o resultado, algo nela mudara para sempre. Ao acolher, havia dado à sua própria vida um novo nome. Na manhã seguinte, a vila acordou com um burburinho que não cessava. Havia cavalos à porta, e vozes mais firmes percorriam o caminho que levava à casa de Leonor. Pessoas curiosas se juntavam, algumas dissimulando piedade, outras esperando por espetáculo. O coração de Leonor batia numa cadência que ela não reconhecia. Era medo e fé. Era esperança e prudência. Cecília, ao ouvir os passos, acordou e aproximou-se da mulher que a protegia, como se pressentisse que a noite trocara de traje e trouxera na frente um exercício de decisão. Leonor respirou fundo, prendeu no rosto a serenidade que aprendera com os anos e abriu a porta. Do lado de fora, rostos conhecidos e desconhecidos se delineavam, e entre eles havia homens que carregavam em si a autoridade da cidade. O ar parecia pesado, como se todas as palavras ditas durante semanas se condensassem agora em olhar grave. Havia também no movimento a promessa de que algo iria ser exigido. Provas, perguntas, justificativas. O mundo, colocado em dúvida, batia à porta. Ao abrir, Leonor recebeu os olhares com a firmeza de quem sabe que a verdade do seu coração não se dobra diante de papéis. Cecília, segurando-se a saia, olhou para a mulher com confiança absoluta, sem medir as consequências. O que viria em seguida seria a discussão entre normas e afeto, uma prova de que amar nem sempre é convenientemente ajustado ao que a sociedade espera. E naquele momento, a vila inteira parecia suspensa, aguardando a decisão que definiria o destino de uma menina que, sem saber, já havia mudado uma vida inteira. Ao abrir a porta, Leonor encontrou-se frente a frente com a seriedade de vozes que traziam consigo o peso da cidade. O delegado de Castro estava ali, de chapéu na mão, com o casaco úmido.
Ao seu lado, 2 homens da vila. E, por fim, tia Benedita, que parecia encolhida por ter sido chamada a testemunhar. Havia também alguém que Leonor não esperava ver ali. Amélia, a madrasta, com o rosto mais duro do que se lembrava. E por trás, uma sombra vacilante. Joaquim ainda não chegara. Antônio, o filho, mantinha-se de pé entre os visitantes e a soleira, o olhar dividido entre a mãe e o que julgara ser o certo. Os primeiros minutos foram de perguntas que soavam como instrumentos clínicos, feitas por homens que havia pouco tempo vinham cada qual com uma versão mais cerca da mesma história. Onde a encontrou? Há quanto tempo a trouxe? Há documentos? Alguém que a identifique? E entre as interrogações, o som mais perigoso, suposições que podiam transformar tudo aquilo em problema. Cecília, encolhida junto ao vestido de Leonor, não compreendia os termos. Para ela, aquilo era apenas outra rotina estranha. Gente falando alto, vozes que não lhe pediam licença para invadir sua calma recém-conquistada. Leonor respondeu com a voz que sempre usara para costurar silêncio, direta, com firmeza, mas sem desafiar a autoridade. Contou a verdade simples de uma noite de chuva, falou do encontro na estrada, do corpo miúdo no barro, do medo da criança. Não fabricou mentiras, nem inventou papéis, disse o que havia feito. O delegado ouviu, risonho de dever, e anotou as palavras com cuidado, como quem guarda cada sílaba para o livro oficial de ocorrências. Tia Benedita confirmou que vira a menina em volta da feira, confessa a incerteza, e se encolheu quando Amélia passou pela porta, como quem teme o olhar que considera culpa. Houve um momento, breve e pesado, em que a gentileza dos vizinhos se converteu em julgamento. Um homem da vila falou alto sobre ordem e decência, outro lembrou que a lei existe para proteger crianças de falsas caridades. Antônio, que levara o rumor ao pé do poder, sentiu o peso do confronto. Observou a mãe, a quem sempre vira forte, e ouviu na sua própria cabeça as falas que o haviam moldado para temer o desacerto. Mãe, sussurrou, sem som de acusação, apenas como se pedisse moderação. O delegado tem razão de agir. Não podemos... Sua frase morreu ao ver como Cecília prendia o olhar na mulher que a acalmava com a mão no cabelo. A retirada, quando veio, foi feita com o compasso frio da formalidade. O delegado, cumprindo o papel que o povo esperava, alegou necessidade de esclarecer parentela e circunstâncias. Sem grandes escândalos, pediu que a criança o acompanhasse até a vila, prometendo que se faria tudo para identificar a origem e tomar a melhor decisão segundo o interesse da menina. Cecília, sentida, agarrou as saias de Leonor como se fosse uma âncora, e Leonor sentiu o mundo escorregar por entre os dedos. Havia nos olhos da criança uma pergunta sem nome: por que tirar quem a afaga? Havia na resposta a brutalidade possível das instituições quando estas dispõem apenas de papéis, não de calor. Ao ver Cecília levada, Leonor sentiu a casa inteira desabar numa única fração. Não foi um grito que a impeliu, nem um gesto sonoro. Foi uma estranha quietude que se precipitou nela, como se a vida tivesse perdido o timbre. Antônio tentou intervir, trocou palavras com o delegado, mas o peso das normas falou mais alto que o apelo do coração. Alguns vizinhos murmuraram que aquilo era correto, outros desviaram o olhar. Naquele momento, quando a porta se fechou atrás das cascas de botas que rasgavam a estrada, Leonor, com as mãos ainda úmidas do mingau, percebeu que havia dado tudo o que tinha e que talvez tudo isso não bastasse. Voltando para dentro, com a casa menor do que lhe havera parecido durante os dias de companhia, sentou-se na cadeira que vira tantas coisas e deixou que o mundo tomasse a cor do silêncio. As paredes, por um instante, pareceram-lhe estrangeiras. O fogão de ferro, que tantas vezes foi sinal de resistência, era agora um troço inócuo. As horas que se seguiram foram como um tecido cortado, sem sequência, sem sentido. O jantar apodreceu sem que ela o notasse. As tarefas, antes uma rota segura contra a ansiedade, perderam a direção. Naquele ponto da noite, há uma verdade que se instala. O gesto que curou pode também ser o que expõe. Leonor compreendeu a contradição de seu próprio proceder. Fora do casebre, as vozes da vila seguiam seu rumor. Dentro, algo se partira. Sentiu-se sozinha como não estivera desde a morte do marido, não pela ausência de gente, mas pelo abandono que a lei parecia impor quando usada sem a compreensão do afeto. Pensou, com a clareza que só a dor traz, que se não havia mais lugar para aquele cuidado, restava-lhe retirar-se de cena.
sair de suas próprias dores, era reduzir drasticamente a possibilidade de sofrer novamente. Não se trata de um gesto pensado com frieza, nem de uma decisão súbita feita para chocar. Foi uma tentação humana, o impulso de fugir à dor que já não se acreditava capaz de suportar. Leonor deixou a vela acesa no lampião, caminhou até o pequeno quintal e sentou-se na beira do poço como em muitos serões do passado. O vento trouxe cheiro de terra molhada, e por um instante a lembrança dos dias com o marido passou como uma película. Recordou o pacto silencioso de uma vida inteira: suportar, consertar, alimentar. E se ver como sobressalto, dano, um erro. Antes de terminar o que decidiu na mente, ouviu ao longe o baque de cascos sobre a estrada, ritmo lento, determinado. E junto ao som dos cascos, uma voz cantando meio sem jeito o nome que há dias não se pronunciava em voz alta: Cecília. O coração de Leonor, que a dor quase havia entorpecido, deu um salto tão grande que o corpo inteiro a avisou. Os cascos se aproximaram, a porta rangeu. No meio da fumaça tênue que a chuva deixara, surgiu uma figura que Leonor reconheceu antes de ver o rosto: Joaquim. Ele não veio sozinho, e não veio triunfante. Veio com o corpo encurvado pela culpa, e algo na sua face mostrava que a ausência que outrora justificara hábitos havia sido pesada demais para carregar. Seus olhos eram úmidos, a voz quebradiça, e ao vê-la, Joaquim deixou cair o chapéu nas mãos como quem despe as culpas. Leonor, começou, e cada sílaba parecia ser arrancada de um lugar muito fundo. Eu venho pedir perdão. Vim buscar a minha filha. Vim também para dizer que errei por não estar. Sei que nada do que diga paga o tempo que a falta dela causou. A entrada de Joaquim foi um nó que desfez outras tramas. Havia em seu arrependimento a força de quem percebeu a própria omissão e veio ao encontro do estrago. Amélia, que o acompanhara, enrijeceu-se. Suas justificativas murcharam perante a verdade do homem que admitia sua culpa. O delegado, homem de regras, olhou para o homem arrependido e por um tempo ponderou. O que Joaquim propunha, reconhecer o descuido, exigir que a filha fosse bem tratada, mas permitir que ela ficasse com quem a acolhera, era ao mesmo tempo um pedido de reconciliação e de reparação. Era também um risco social, permitir que um laço que se formara fora dos meios oficiais persistisse. Joaquim aproximou-se de Leonor e falou com a voz baixa, para que apenas os que estavam perto ouvissem. Eu sei que não mereço a sua misericórdia, mas peço que considere. Posso e quero sustentar minha filha. Não mais vou fugir. Se quiser, assino comigo qualquer que seja a decisão necessária, não para tirar a menina, mas para garantir que ela fique onde é melhor. Sei que a senhora cuidou dela como mãe. Peço apenas a chance de reparar. Havia sinceridade tão forte nas frases que o delegado, depois de alguns segundos de silêncio pesado, pareceu sentir que a lei podia fazer uma ponte com o afeto. Tia Benedita, tímida, aproximou-se e contou com voz trêmula que Cecília andara perdida porque a casa estava cheia de brigas e que naquele dia a criança simplesmente se evadira. Antônio, que por ocasião instigara a máquina do poder, viu diante de si a chance de conserto. A turma da venda, que há dias testemunhara o florescer do afeto entre a viúva e a criança, segurou o fôlego. A vila, que vive de ver e comentar, foi chamada a escolher entre a ordem e o que a própria experiência testemunhara. A menina havia encontrado um lar de afeição. Os minutos seguintes foram de conversas que se transformaram em entendimento prático. O delegado sugeriu um caminho que não prometia milagres, mas que buscava conciliar. Haveria sim averiguação formal, mas se Joaquim assumia a responsabilidade e se Leonor concordava em ser figura ativa na vida da menina, um arranjo seria divulgado entre as partes para evitar confusão. Nada de termos técnicos fossem usados em excesso. Em palavras simples, o que se acertou foi: Joaquim reconheceria sua omissão, comprometia-se a prover sustentação e Leonor manteria a guarda afetiva diária de Cecília. Havia por trás do acordo o entendimento do poder das rotinas e do cuidado, coisas que documentos não sempre conseguem medir. Naquele momento, Antônio baixou a cabeça e sentiu que sua pressa por ordem talvez tivesse apertado demais a vida dos outros. Aproximou-se da mãe, tocou-lhe o ombro e as palavras que saíram foram simples, quase como se confessasse: Mãe, desculpe. A mulher, franzida no rosto pelo cansaço, então sorriu a ele com a mesma doçura que tivera ao colocar um mingau na boca de Cecília. O perdão ali não foi grande espetáculo, foi um gesto tão natural quanto a colher que ela usara para alimentar a menina. A volta de Cecília para casa não foi imediata como um truque de teatro. Houve ajustes, idas e vindas, papéis e promessas, mas acima de tudo, houve um pacto social.
Aquele homem que faltara à sua família havia reconhecido que a ausência causa dor, e que quando a dor é reparada com atitudes, abre caminho para algo parecido com justiça. Amélia, pela primeira vez, ouviu palavras duras que vinham não só de fora, mas também do marido. Suas defesas murcharam como papel molhado. A vila, que tanto gosta de falar, agora tinha diante de si um exemplo de que admitir erro é mais difícil e mais nobre que apontar o dedo. O que se seguiu nos meses seguintes foi um processo lento, cheio das pequenas logísticas da vida comum. Joaquim começou a aparecer mais cedo em casa, deixou de ir às tavernas que antes lhe tiravam tempo de família e passou a participar da feira para vender, honestamente, o que pudesse. Houve discussões, claro. Não se apaga anos de ausência com algumas semanas de afeição. Mas houve também gestos que selavam a nova condição. O homem passou a comprar pão para casa, levou remédio quando Cecília teve febre e apareceu na missa com o rosto cansado, porém presente. Leonor, por sua vez, manteve a postura que a vila já conhecia. Trabalhadora, paciente, discreta. Não exigiu provas de arrependimento. Aceitou com a sua sabedoria a oferta de que Joaquim arcaria com o sustento. Ao mesmo tempo, guardou para si o cuidado íntimo que construíra com a menina. A relação entre Cecília e o pai ficou marcada por uma cautela nuançada. O afeto que começou a nascer precisava de tempo para afirmar-se sem tropeços. E a vila, pouco a pouco, passou de suspeita a uma aceitação morosa. Houve dias duros. Houve dias de conversa ríspida entre Joaquim e Amélia, em que os vizinhos ouviam os estilhaços de um casamento que precisava se reconfigurar. Houve noites em que Leonor acordava com o coração acelerado, pensando se havia feito certo. Mas também houve manhãs de riso, de bolos compartilhados, de mãos miúdas puxando o avental na pressa de mostrar algo que aprendera. Essas manhãs foram as que contaram no fim. Com o passar dos anos, a casa de Leonor mudou como mudam as coisas que são tocadas por cuidado contínuo. Pinturas rústicas refizeram a fachada, o jardim ganhou ervas, as janelas foram remendadas com paciência e as histórias à volta do fogão cresceram em número e ternura. Cecília aprendeu a ler com firmeza, casou-se mais tarde com um homem da vila e ao longo do tempo deixou à mostra que o amor que a acolheu moldou seu caráter. Joaquim fosse pouco a pouco lembrado não só por seus erros, mas pela disposição de consertar. Antônio, que no início parecera impulso e medo, transformou-se num filho que aprendia também com o perdão. Décadas depois, a vila jamais esqueceu a cena daquela estrada chuvosa. Contava-se à volta do fogo. Foi ali que Leonor encontrou Cecília e que as duas se salvaram. Era uma frase curta, repetida com reverência. Quando o tempo foi passando, as marés da vida foram moldando todos os personagens em versões mais suaves de si mesmos. Leonor envelheceu com dignidade. Suas mãos, outrora calejadas, mostravam agora as veias que a vida redesenhou. Os cabelos, que em 1927 já tinham fios brancos, ficaram ainda mais claros. Mas havia na mulher um brilho que não desaparecera, aquele que pertence a quem confessou coragem e recebeu recompensa em forma de companhia. E então veio o dia em que a história realizou seu último movimento de volta. Cecília, que agora era a mulher inteira, voltou à casa de madeira com uma barriga arredondada e um brilho no olhar que lembrava os primeiros tempos de afeto. Veio para dar àquela que a criara o cuidado que recebera anos antes. Veio também para que a família que se formara ali pudesse se estender. Leonor, surpreendida, recebeu a filha com as mãos trêmulas e os olhos cheios. Não era apenas um encontro, era a consumação de uma vida que, ao longo do seu percurso, havia salvado e sido salva. A visita de Cecília naquele dia trouxe mais do que flores e comida. Trouxe histórias de cidade, de viagens pequenas, de vizinhos que a admiravam por ter mantido, apesar das tragédias iniciais, um coração capaz de cuidar. Quando sentaram à mesa, com um bolo simples, como nos velhos tempos, havia risos e lágrimas que se misturavam como temperos. Cecília colocou a mão na barriga e prometeu aos presentes que o neto ou neta conheceria aquela que fora sua primeira guardiã. Joaquim, que agora envelhecera também, aproximou-se com humildade e segurou a mão de Leonor como quem pede permissão para agradecer. O legado que se estabeleceu ali não foi apenas de sangue, mas de escolha.
a vila entendeu, por fim, que família pode ser construída por encontros e que responsabilidade é um gesto que começa no primeiro arrependimento e se solidifica nas atitudes constantes. A história de Leonor e Cecília passou a ser contada como exemplo de que acolher pode curar e que ser cuidado devolve sentido à vida, mesmo nas horas mais tardias. Num fim de tarde, muitos anos depois da noite chuvosa, Leonor e Cecília sentaram-se na soleira da casa. O telhado de zinco cantava com o vento, o lampião agora apenas lembrança em molduras antigas. Ao fundo, os netos corriam pelo terreiro, encontrando as mesmas pedrinhas com que Cecília outrora brincara. A mulher que acolhera a criança e a garota que crescera sob seus cuidados falaram então de coisas simples. Do gosto do bolo de fubá, das memórias da feira, do que foi preciso perdoar. E no meio de uma conversa delicada, Leonor olhou para a menina que agora era mulher e disse, com a voz suave dos que sabem o valor da vida: "Você me salvou, sabia? Não sei como teria sido sem você." Cecília respondeu sem rodeios, com a mesma sinceridade que um dia a levara a enroscar-se no colo que a segurara. "Não, Leonor. Foi você que me salvou primeiro. Mas sem você, talvez eu não tivesse aprendido a salvar." E riram, não com ironia, mas com a leveza que permanece entre os que se conhecem profundamente. A história das duas, que começou numa estrada molhada e quase terminou num silêncio definitivo, transformou-se num canto de esperança para os que ouviram. Não porque tudo tenha sido perfeito, houve dor, falhas, momentos de teste, mas porque no fim, os gestos humanos, a coragem de acolher, a coragem de admitir erro, a habilidade de perdoar, foram suficientes para construir um lar onde antes havia apenas abandono. E se amanhã você lembrar desta história, pense no poder de pequenos gestos e no fato de que, às vezes, salvar alguém é também salvar-se. Se esta narrativa tocou seu coração, conta para mim de onde você está assistindo. Deixe nos comentários sua cidade. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeço. Se quiser voltar, inscreva-se no canal para ouvir outras histórias que fazem a gente acreditar na força do afeto.